É isso aí, galera. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta. Live número 70. Bora que bora. Depois de uns dias aí sem fazer, alguns probleminhas, estamos aí de volta. Vamos voltar a falar aí dos nossos fundos imobiliários. Vamos para nossa live número 70. E é isso aí, galera. Falar bastante hoje aí de dividendos. Vamos para cima. Tem bastante coisa acontecendo. Mercadão aí tá reagindo. Enfim, a gente deu ali uma calmada, né? Nas últimas declarações que saíram. O mercado começa ali a reagir bem. A gente já tá engrenando ali 3 altas consecutivas, tá? Então a gente já tá aí hoje com o nosso IFIX a 3.347 pontos. Então a gente realmente deu ali uma guinada para cima, tá? A gente já vê ali alguns fundos esticando um pouquinho, outros ainda com bastante oportunidade, beleza? Mas a gente vê ali um cenário de volta de valorização nos fundos imobiliários, tá? E até pegando ali as taxas do Tesouro Direto, a gente já vê taxas mais baixas, né? Ontem mesmo eu fiz uma alocação em Tesouro pegando ali IPCA mais 6,37. Então a gente tá ali com taxas mais arrefecidas. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Galera, então vamos seguir aqui na parte de dividendos e aí separei aqui algumas notícias, tá? Que tem alguns ensinamentos interessantes ali com relação a dividendo. Primeiro, Vino 11. Vino 11, para quem não conhece, é um fundo de lajes corporativas da 20 Office, da 20 Partners, tá? É o 20 Offices. É o fundo voltado para lajes corporativas, tá? A 20 tem o VISC, que é o de shopping, tá? Que na minha opinião é a menina dos olhos da casa. Você tem o VILG, que é um fundo de galpão logístico. Você tem o VIUR, que é de renda urbana, que saiu lá atrás. E você tem o Vino, tá? O Vino, ele é um fundo focado em laje corporativa. E aí, ontem a gente teve ali o Vino caindo quase 6% após projetar dividendos menores. Vamos lembrar que o Vino, na semana passada, a gente falou dele, tá? Ele tá ali naquele hall de fundos imobiliários que estão tomando calote da WeWork, tá? Estão tomando ali calote dessa empresa, tá? A gente comentou ali sobre os fundos, até fiz um vídeo exclusivo no meu canal do YouTube falando desse efeito WeWork, tá? E aí, o Vino 11 é um dos fundos que está ali tomando essa inadimplência. E aí, considerando, tá, resultado, considerando o portfólio, o fundo liberou o relatório e daí colocou lá a projeção dele, beleza? A projeção dele manter ali os dividendos é na casa de 0,045 a 0,055 centavos, ou seja, 4 centavos e meio, 5 centavos e meio. Lembrando, galera, que isso aqui é uma projeção, isso aqui é um guidance. Não significa que o fundo vai fazer isso. Ele pode fazer acima, ele pode fazer abaixo. Não significa que ele vai fazer, ou pode fazer dentro dessa faixa, mas não significa, né, você não deve encarar isso como uma promessa de rentabilidade. E aí, da mesma forma que aconteceu com o VISC, se bem que o efeito aqui ele foi mais pronunciado, e eu até tenho uma noção do porquê. O VISC 11 lá atrás, 3 semanas atrás, né, ele soltou o relatório dia 10 e ele já tinha feito o guidance. Naquela época, o fundo estava anunciando muitas aquisições, estava fazendo muita coisa, estava trazendo muita notícia positiva no mercado e aí o mercado ignorou isso. Quando o fundo anunciou de fato o dividendo menor, que já estava previsto no guidance dele, no relatório, o mercado reagiu. E a gente ainda teve movimentação ali em carteira automática, em carteira recomendada e tudo mais, então acabou fazendo com que o fundo caísse ali mais de 4% na semana passada. Eu até coloquei uma sequência de stories falando disso. E só que no Vino, além do anúncio ali, né, na projeção de dividendo menor, você tem esse efeito WeWork. Então, querendo ou não, é mais uma coisa na conta do fundo. E aí o mercado acaba precificando tudo isso. Então a gente pode até pegar um pouco de números
tá? Do fundo, né? A carteira do fundo tem ali 890 milhões de patrimônio, tá? O que tem no caixa dá 44 milhões e o fundo possui obrigações aqui de quase 500 milhões. Ou seja, em relação ao patrimônio, tá, líquido, a alavancagem do fundo ela é mais de 50%. Ela é mais de 50%. Tá? Aí ele comenta, né? O fundo fez uma venda de imóvel aqui também. E aí ele comenta, as obrigações líquidas das aplicações financeiras e valores a receber decorrente da venda do ativo BM336 totaliza 382, que representa 30,5% dos ativos imobiliários do fundo. Do montante total, 36,5% representam vencimento em até 12 meses. Tá? Então a gente tem um cronograma aqui de pagamento. Deixa eu virar para vocês aqui. Tá? A gente tem aqui o cronograma de pagamento, beleza? E essa é a dívida aí que a gente tem, 478. Com essa venda aqui, tá? De 382, melhor, com essa venda desse imóvel e mais o caixa, 382, tá? Mas o fato é que hoje a gente tem ali uma alavancagem na casa de uns 50%, mais de 50% do patrimônio líquido, beleza? Então, e aí em relação ao total de imóveis, a gente tem uma alavancagem ali na casa de uns 40%. Então, de fato, é um fundo que tem ali uma alavancagem relativamente alta, tá? A gente vê também o Vino 11, ele tem um preço aqui de aluguel, um aluguel médio bem abaixo da média de mercado, beleza? Bem abaixo da média de mercado, tá? Então ele até comenta aqui, tá, né? E aí ele faz um contraponto com a taxa de ocupação. Então é um fundo que tem ali só 3% de vacância. Então ele até traz esse contraponto aqui, que é o seguinte, olha, por mais que a gente cobre aqui 30% abaixo, né, da média dos aluguéis, a gente está com a taxa de ocupação bem mais alta em relação à média de mercado. E aí ele faz esse contraponto. Então eu estou cobrando aqui o aluguel mais baixo, mas em compensação os meus imóveis estão praticamente cheios. Ok, tá bom, bom contraponto. Mas, assim, sendo muito sincero, né, isso aqui impacta, obviamente, mas isso aqui baixo também não adianta de nada, porque daí o fundo não consegue pagar bons dividendos, o fundo não consegue fazer muita grana para poder honrar compromisso, também não adianta muito, beleza? E aí a gente teve ali, a gente estava com a inadimplência zerada, e aí a gente teve a inadimplência aqui do WeWork, tá? Aí vai para uma inadimplência aqui de 5,4%. O fundo conta com 10 imóveis, muita participação ali, tá, no eixo Rio-São Paulo, beleza? Majoritariamente em São Paulo, maior parte dos contratos atípicos, tá? E aí a gente tem aqui os principais players do mercado, né? A gente tem Globo 20 Partners, que ocupam um dos prédios, Vitacom e Austral. Então a gente tem aqui nesses 4 imóveis, só a Globo responde por quase 40%. E esse portfólio aqui já ficou um pouquinho mais polarizado para a Globo. Ele deu uma diminuída ao longo do tempo, mas ele continua nesse patamar aqui de 39% já tem bastante tempo. Então, 4 inquilinos aqui, né? 4 inquilinos, eles correspondem ali aqui 15%, 54%, 71%. Então, 4 inquilinos correspondem por 71% da receita, né? Incluindo a própria gestora aqui. A própria gestora está ocupando um dos prédios, né? 19% vem aqui de receita da gestora, tá? Então, cara, a gente tem ali, vamos tirar os 19%, né? Então a gente tem aqui 54% vindo de 3 inquilinos. 54% da receita vindo de 3 inquilinos. Isso aí é um ponto realmente de extrema atenção, tá? E aí a gente tem a maior concentração aqui vindo de Globo. Então, por isso que é importante a gente ter o máximo de diversificação possível e o máximo de imóveis possível. Aqui no Vino a gente até tem uma boa diversificação de imóvel, tá? Mas agora, em termos de inquilino, já não é algo tão interessante assim, tá? Então a gente vê
3 inquilinos respondem por 54% da receita. Realmente é um ponto de bastante atenção. E aí, o mercado jogou o Vino 11 para baixo ontem por conta dessa nova projeção de dividendos. Bom, vamos acompanhar, tá? Mas de fato o Vino já vem ali perdendo fundamento, andando de lado já há um bom tempo. Boa! Seguindo em dividendos, alguns fundos de papel anunciaram aí dividendos, tá? Então a gente teve aí o CVBI, fundo de papel da VBI Real Estate. O fundo anunciou 88 centavos por cota, uma alta de 3,5% em relação ao que foi distribuído no mês anterior, beleza? E aí esse resultado apresenta um yield de 0,93% em relação ao fechamento de junho. Galera, qual que é o ponto aqui, tá? E é importante comentar. O REC-R também teve ali um aumento nos dividendos, o valor aí foi para 81 centavos por cota, um acréscimo de 6,5% em relação ao mês anterior, que foi de 76 centavos. Teve um outro fundo que também anunciou dividendos, tá? E aí acabou estourando de rentabilidade, tá? Que foi o HCTR. O HCTR ontem ele disparou 9%, depois de anunciar aí uma alta de mais de 60% nos dividendos. Então até saiu essa notícia aqui sobre o HCTR, saiu em vários portais. Seguinte, ó, a HCTR dispara 9% na bolsa após anunciar alta de 65% nos dividendos. Proventos serão os maiores pagos pelo fundo imobiliário em mais de um ano. Então, para a gente ver, né, como que o preço da cota é afetado por expectativa de mercado. Né? O fundo vai pagar 53 centavos por cota agora na sexta-feira. Então, uma alta de mais de 65% comparada aí com os dividendos do mês anterior. Se a gente pega o histórico do HCTR, pode até olhar aqui no Status Invest, quando a gente olha o histórico do HCTR, tá? Realmente é a maior distribuição dos últimos 12 meses, tá? E até mais, inclusive. Quando a gente pega 2023 aqui, a gente vê essa distribuição aqui de 53 centavos, tá? É a maior que a gente tem. A gente estava ali numa distribuição de 32, 38, teve 32 de novo em abril, 38 em março, 34. A gente estava ali num patamar 32, 34, 35 e daí agora, 53 centavos. Cara, vamos ver. Ainda não tem aí o relatório gerencial explicando qual que foi a origem desse dividendo, o que a gente tem aqui, se tem resultado acumulado, se é por conta da inflação, porque é importante a gente também se atentar para isso. Fundos de papel pagando dividendos mais altos, principalmente aqueles atrelados ali à inflação, a gente vai aqui. Principalmente aqueles atrelados à inflação, a gente vai ter a parcela de correção monetária. Então, se eu tenho inflação mais alta, eu vou ter correção monetária maior e aí, naturalmente, o meu dividendo fica maior. Então, ó, aqui é a inflação dos últimos 12 meses, só que pontuada mês a mês. Então, o resultado de junho vai levar em consideração aqui a inflação de maio, tá? E vai levar a inflação de abril. E a gente teve ali inflações mais altas. Então, à medida que eu tenho subida da inflação no fundo de papel, eu vou ter ali aumento da correção monetária e daí eu vou acabar tendo um dividendo maior. Então, a gente observa justamente esse movimento de pagamento maior nos fundos de papel, principalmente aqueles atrelados à inflação. Tá? Então, a gente começa a observar esse pagamento mais alto porque o fundo está ali reagindo ao que aconteceu na inflação de um mês e 2 meses para trás. Se a gente pega, por exemplo, o CVBI, que a gente acabou de comentar, quando a gente olha o histórico aqui do CVBI, a gente percebe esse movimento, tá? Então, ó, se a gente pega aqui no início do ano, que a gente estava com inflação mais alta, beleza? Se a gente pega aqui dezembro, janeiro, fevereiro, a gente estava com inflação
mais alto aqui, a gente vai observar de fato um pagamento maior aqui. Tá vendo? Ó? Casa direitinho. Tá vendo? Nesse período do ano, um pagamento mais alto porque a gente estava com inflação aqui no início mais alta. À medida que eu comecei a ir para a inflação mais baixa, eu tive, ó, redução da minha inflação aqui. Uma redução do meu dividendo. Beleza? Então, o dividendo de junho. Tá? O dividendo de junho é referente ao resultado de maio. Maio pega o resultado de abril e março. Quando a gente olha aqui abril e março, ó, a gente vê patamares menores aqui de dividendos. Tá? Quando a gente pega maio, tá? Maio tá pegando... Maio é o resultado de abril. Abril tá pegando a inflação de março e a inflação de fevereiro. A inflação de março foi baixa, mas a inflação de fevereiro foi lá em cima. Então o dividendo acaba vindo mais alto. Beleza? Então, quando a gente tem um fundo de papel, um fundo de papel atrelado a IPCA, a gente vai ter essa reação ao que está acontecendo no indexador. Então a gente vê ali uma certa retomada da inflação, a gente começa a ver dividendos maiores. No caso do HCTR, foi uma alta muito expressiva. Muito expressiva. Então a gente realmente vai precisar ver o que vai sair no relatório gerencial para poder entender ali o que a gente pode ter tido. Se teve algum ganho de capital, se teve alguma grana que o fundo recebeu, se teve, enfim, algum resultado acumulado que o fundo distribuiu, sei lá, ou se foi realmente efeito da inflação, tá? Então a gente realmente vai ter que aguardar o relatório gerencial para poder esperar o que aconteceu aqui, para saber o que aconteceu aqui. O fato é, isso mostra que o mercado realmente reage ao que sai ali, ele é baseado em expectativas. Anderson, agora o HCTR vai? Não sei. É um fundo que tem muitos desafios ali para superar. É a questão das inadimplências, é a questão da imagem do fundo em relação ao mercado. Esse fundo chegou a bater mais de 210 mil cotistas. Eu visitei a Hectare nessa época. O fundo tinha mais de 210 mil cotistas. O fundo hoje conta com 170 mil, se não me engano. Mais de 170 mil. Ou seja, o fundo teve uma redução considerável ali na base de cotistas. 170 mil, isso mesmo. 170.629. E aí, por que essa redução? Cara, confiança. Já saíram várias notícias sobre o HCTR. Cara, inadimplência, a questão da imagem por conta do conflito de interesses ali da gestora com a securitizadora. Aí a gente já teve as demonstrações de 2022 que não foram aprovadas por conta de ter muita coisa ali que não fazia sentido. Aí você tem um movimento de cotistas para poder fazer a troca da gestão, da Hectare. Cara, é um fundo realmente que tem muita coisa por baixo. Vai voltar? Eu não faço ideia. Eu prefiro olhar para aquilo que tem fundamento, para aquilo que a princípio está com a qualidade mantida. É o que eu prefiro fazer. Beleza? Então, assim, não sei se vai. Eu prefiro ficar de fora. Eu prefiro deixar de lado, né? E, enfim, eu não topo bancar esse risco. Mas é a minha percepção, é a minha opinião de mercado. Beleza, galera? E aí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, hoje uma live basicamente ali para falar sobre dividendos. A gente falou dividendos do Vino, dividendos do CVBI, dividendos do REC-R e a gente falou agora do HCTR. E cara, acho que a principal lição que vocês precisam levar dessa live aqui é a seguinte, cara, o dividendo não é afetado pela variação da cota no mercado, mas o contrário é comum, tá? O dividendo não é afetado pelo preço da cota, mas o preço da cota é afetado pelo dividendo, por conta de expectativa. Então sempre tenham isso em mente. Não é o dividendo que vai afetar o preço. Minto, não é o preço da cota que vai afetar o dividendo. O dividendo afeta o preço da cota por conta de expectativa. O mercado é baseado em expectativa. Sempre tenham isso em mente.
expectativa para cima, expectativa para baixo. Acho que é a principal coisa que vocês precisam aprender aqui da live. Cara, o mercado ele é baseado em expectativa. Não é porque tá subindo que necessariamente tá bom, não é porque tá caindo que necessariamente tá ruim, tá? A gente precisa entender ali a conjuntura de fatores para poder avaliar se faz sentido ou não entrar na posição. Então, por exemplo, cara, o HCTR com alta de 9%. Realmente, o fundo disparou porque vai pagar o maior dividendo dos últimos 12 meses e parará, e parará. Mas quando você olha para dentro, você vê risco de margem, você vê conflito de interesses, você vê cotista tentando trocar a gestão, você vê inadimplência alta. Cara, e aí? Será que realmente faz sentido? Será que vale a pena? Esse é o ponto, né? Então sempre olhar para dentro, sempre olhar para o fundamento, sempre entender o que está acontecendo antes de você tomar uma decisão de investimento só porque você viu uma notícia, viu que o fundo subiu, você não quer ficar de fora. Então olha sempre para fundamento. É o famoso feijão com arroz bem feito que dá certo. Beleza, galera? Show de bola! Então, o que eu tinha programado para hoje aqui eu falei, tá? Daqui a pouquinho tem uma reunião, então já vou me preparar aqui, tá? Galera, obrigado aí pela participação de todo mundo. Reforço, quem tiver interesse no meu curso aí completo de fundos imobiliários, quem tá aí no Instagram é só ir no link da bio, quem tá aqui no YouTube é só acessar o link que tá na descrição do vídeo, beleza? Na descrição você também encontra outros links aí que possam ser interessantes para você. Beleza? Galera, é isso. Live 70 concluída com sucesso. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Vamos para cima. Quem é de São Paulo, bom feriado. Tá? Quem é de fora, bom trabalho aí, uma boa terça-feira. Tamo junto, vamos para cima. E é isso aí. Valeu!